Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia marcando o fim do recesso parlamentar, ou seja, as CPIs estão de volta. E o vídeo de hoje, vamos abrir com a notícia rapidinho sobre a CPMI do dia 8, porque teremos um convidado que deve causar algumas dores de cabeça para a turminha do Lula. Outra coisa que deve voltar junto à CPI são algumas pautas, não só a agenda econômica, arcabouço fiscal, reforma tributária, mas PL 2630. Sobre isso, tem mais uma noticinha que envolve a turma do Dilma, que só Jesus na causa. Depois eu quero falar com vocês, ainda nesse primeiro tema, sobre Jair versus Bolsonaro, no que diz respeito a vaquinhas. A turma na internet ontem lançou uma provocação. Eu falei, eu vou dar um Google para ver, e o resultado é bem interessante, bem intrigante, vocês vão ver. Depois eu quero falar com vocês sobre a agenda SG, e nesse tema também vamos falar rapidamente sobre a CPI das ONGs, porque tem muita coisa estranha acontecendo nesse Brasil. Não só em torno do governo do Dilma, mas a relação internacional Dilma-Biden, também coisas ligadas ao Banco Central e mercado financeiro, uma transação aí atípica. Inclusive envolve pessoas que são membros do Conselhão do Dilma. Membras também, né? Porque também deve ter uma mulher no meio aí. Mas enfim, no terceiro tópico voltaremos a falar mais de esquerda e direita, só que no âmbito do Poder Judiciário. Se prepara, que não é coisa boa. Confusão, tretas, o que nos espera também nesse segundo semestre. A pauta ideológica vai vir com força. E depois, espero que eu tenha que falar rapidinho sobre eleições. Acho que também envolve esquerda e direita, algumas ponderações, mas vamos começar com essa daqui. Isso aqui é rápida, mas vale a pena deixar no radar, porque, como o Globo nos informa, CPMI do dia 8, convocado pela oposição, é um nome que a oposição queria, que eu acho que vocês conhecem, o ex-diretor da BIM deve explicar as alertas às vésperas dos atos. O Saulo, que era o responsável pelos alertas e tudo mais, aqueles alertas que a própria imprensa divulgou, que mostrava, a BIM aqui vem pelos seus monitoramentos, detectando que existe um grupo meio complicado, existe a possibilidade de invasão de prédios públicos, e a turminha da CPI vai fazer questionamentos. E aí? Quem que recebeu essas mensagens? Como foi, como não foi? Como esses alertas foram feitos? E a depender das respostas, eu acho que a turma do Dilma pode ficar bem preocupada. E acho que a imprensa pode, inclusive, abafar, né? Então, temos que prestar atenção. O Globo fala assim, o ex-diretor da BIM deve prestar esclarecimentos sobre os alertas emitidos pela agência dias antes dos atos. Ele também deve indicar as autoridades que foram informadas antecipadamente e qual foi o encaminhamento dado aos avisos. Isso aqui é só um vislumbre, mas obviamente a coisa vai ser muito mais densa, muito mais profunda. E eu acho que esse depoimento promete. Esse promete. Vamos dar uma olhada, porque o governo não queria convocar esse cara de jeito nenhum, assim também como não queriam convocar o Gonçalves Dias. Continuando, uma pauta que deve vir aí com tudo, que é a PL 2630. O Globo está fazendo uma propaganda na sua página principal, quando você abre lá a coluna de política. Um tempo atrás, em maio, mais especificamente, surgiu uma denúncia, eu creio que vocês devam se lembrar, que a esquerda tinha, né, na verdade, a esquerda tinha um gabinete do ódio, vamos falar assim, e esse gabinete do ódio tinha imagens, textos, memes, diversas coisas para serem postadas nas redes sociais para defender o PL 2630. Isso aí na época foi amplamente noticiado pelo Metrópolis, pela Cruzoé, o que fez os deputados da direita fazer alguns questionamentos para o governo federal. E por que o governo federal? Porque a turma não é muito inteligente, tinha um Google Drive, e aí o Google Drive, quando você olhava lá os metadados, quem foi que fez alguns arquivos, você encontrava o nome de um funcionário da SECOM. E a turma queria saber que história era essa, o que a SECOM tinha para falar. E aqui é um tapa na cara, né, de todos os brasileiros que esperam, acho que respostas melhores. Vamos só falar assim, porque, rapaz, é um absurdo, ó. SECOM adverte servidor do gabinete do ódio pró pele das fake news.
A Secretaria de Comunicação da Presidência, a SECOM, informou à Câmara dos Deputados ter advertido um servidor da pasta por envolvimento no que a oposição denunciou como gabinete do ódio a favor do PL 2630. Revelada pela coluna em 7 de maio de 2023, a denúncia da oposição dizia que funcionários da SECOM estariam por trás de uma série de arquivos com ataques a empresas e parlamentares contrários ao projeto. No documento, a pasta, a SECOM, do Lula, informou que advertiu verbalmente o coordenador de projetos da SECOM, Fabrício Vargas, cujo e-mail estava associado à criação dos arquivos, mas diz que não abriu nenhuma sindicância sobre o caso. Então o cara aprontou, fez mil e uma coisas. Na época não só tinham postagens contra as empresas, postagens pesadas, com imagens pesadas, com associações que configuravam... Eu vou nem falar o que é, para não ter mais problema. Tinha postagem também do Nicolas, que falava, o Nicolas, ele é a favor de absurdos. Vocês devem lembrar do que estava acontecendo na época, alguns casos, algumas catástrofes, tragédias que aconteceram no Brasil nas escolas. E qual foi a resposta do governo para isso? Não, advertimos. Advertência verbal. É assim, eu cheguei lá e falei, Fabrício, você é danado. Danado! Não faça mais isso, viu, seu danadinho? Pronto. Agora não vai fazer mais, porque o PT advertiu. Mas nada. Nenhum procedimento disciplinar. Nem pra falar assim, não teve aqui uma reclamação. Tu acha que teve advertência? Teve nada. O máximo que teve foi os petistas chegar, bater esse nome e falar, meu garoto, dobre a meta, viu? Quando voltar o PL 2630 dessa vez, certifique-se que o seu nome não aparece nos metadados. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é um absurdo. A forma como as coisas estão acontecendo no Brasil, todo santo dia é um absurdo. Mas vamos continuar. Ontem houve uma provocação nas redes sociais e eu resolvi dar um Google. E que provocação foi essa? A imprensa tá puxando os cabelos. Aquele Josias... Não, o Josias na verdade não tá puxando o cabelo porque ele é careca. O Josias falou, inclusive, que é uma nova forma de estelionato. É pix-caretagem. Falando a questão de Bolsonaro, etc. Tudo mais. E a imprensa é tão pilantra, algumas pessoas dessa imprensa. Não, o Josias não, esse é do bem. Mas algumas pessoas. Que eles inventam mil e uma coisas e eles sequer se dão trabalho de fazer uma pequena retrospectiva histórica para explicar para as pessoas como surgiu essa tal vaquinha. Eu comentei no vídeo ontem, falei, algumas pessoas começaram a perguntar, eu falei inclusive do Bruno Engler, e eu vi que algumas pessoas comentaram lá nos comentários, realmente foi o Bruno Engler a primeira pessoa que nós vimos com essa iniciativa. Não veio nem de Bolsonaro, nem veio dele. Nenhum momento, alguém viu, alguém aí tem um vídeo de Bolsonaro, um tweet dele falando, velho, faz uma vaquinha pra mim, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, por favor. Acho que eu não vi. E ainda que fizesse, doa quem quer. Aí a imprensa se faz desentendida, cria mil e um problemas, monta em cima e os problemas reais deste país fica de lado. Mas esse é o padrão normal. Só que o que eu achei engraçado é o seguinte, a turma começou a ir no Google, olha algumas coisas que aconteceram no passado, né? Quando a esquerda, mais especificamente petistas, criaram vaquinhas. E quais eram os objetivos da vaquinha? O de Bolsonaro é uma coisa que é tão abjeta que muitas pessoas da tal terceira via, os isentões e até alguns setores da esquerda como o PCO falaram, cara, essa multa é um absurdo. Inclusive assim, quando olha os valores, na casa de centenas de milhares de reais, bloqueio de contas, porque não usou máscara. É uma coisa totalmente absurda. E a gente vai ver aqui algumas coisas que para a imprensa eram vaquinhas do amor. Mas primeiro, ali é uma das notas que saíram ao longo do dia de ontem, o Globo, já vendo como eles podem perseguir Bolsonaro. Eles perseguiram Bolsonaro, choveu o Pix. Agora vão perseguir de novo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vão acabar transformando Bolsonaro em bilionário. Tributação, multas a serem pagas e rendimentos. Saiba o que Bolsonaro pode fazer com os 17 milhões. Né? Tributação. Já querem tributar Bolsonaro, já querem que ele pague imposto em cima disso, das doações. Beleza, né? Padrão é do jogo. Aí, olha que engraçado. Começando aqui por essa de 2022.
PT faz vaquinha virtual para pagar gastos da festa da posse presidencial do Dilma em Brasília. E aí, de boa. Mas o PT quer fazer festa. Vamos fazer uma festa. Aí, beleza, doa quem quer. Não tem problema nenhum. E o G1 noticiou. Na época, esse aqui não gerou nenhum tipo de estardalhaço. Ninguém acusou o PT, né, da turma do consórcio de estar roubando, de estar fazendo estela. Não, ninguém acusou. Como estão fazendo com o Bolsonaro. Mas até aí tudo bem. Aí agora, olha que engraçado. Tentei colocar aqui mais ou menos por ordem cronológica. Eu não voltei muito no tempo. Eu vim de 2010 pra cá. Acho que tá mais do que o suficiente. Não vou ficar olhando lá, né? Os tempos que... Não. 2010 pra cá, vamos dar uma olhada pra gente ver as coisas. Começando ali, ó. 26 de março de 2010. Sindicato organiza vaquinha para pagar multa de Lula. Lula comemora a vaquinha feita por sindicalistas para pagar multa eleitoral. Aquela do bem, do amor, sabe? A imprensa não falava, só repercutia como se fosse um fato. Ninguém acusava nada. Aí 2013, PT faz vaquinha para pagar multas dos condenados no mensalão. Essa é dureza. Essa é dureza. Bolsonaro é a máscara. E o PT é o mensalão. É brincadeira, né? Os caras aprontam. Isso é corrupção, dinheiro público. E depois ainda pedem mais dinheiro da população para pagar multa de ter desviado dinheiro público. Juventude do partido promove jantar em Brasília com convites que custam de R$100 a R$1.000. Bacana, né, Rio? Aí você vê aqui, ó, 2014. Olha as vaquinhas. Olha como eram as vaquinhas do PT. Petistas fazem vaquinha para pagar multa de 468 mil imposta a Genuíno. Filho dos deputados pede ajuda em redes sociais para arrecadar valor determinado pelo Supremo. O que será que o Genuíno fez para pagar essa multa, gente? Será que ele tomou a multa da turma do Dória porque ele estava sem máscaras? Será que foi por causa disso? Acho que não, né? Após vaquinha, Dirceu paga multa de R$1 milhão. A arrecadação demorou apenas 10 dias. Na quarta-feira, serão retomadas as análises que podem livrar o mensaleiro do regime fechado. Isso também foi 2014. Você vê como é diferente, né? Eles mesmos organizavam, olha o tipo de multa que eles pagavam. E na época a imprensa noticiava, uma boa. Quem sabe até uma iniciativa bacana. Lula faz vaquinha para arrecadar R$500 mil. Quem noticia? Reinaldo Azevedo. Em vídeo, Gilberto Carvalho diz que o objetivo é levar a interpretação correta do que está acontecendo no Brasil pós-golpe. O Estadão trazia 2016, ali também, ó. Apoiadores de Lula criam vaquinha para ajudar na festa do PT. Ah, não, desculpa, do Reinaldo Azevedo 2016, 9 de dezembro. Dia antes, o Estadão já estava comentando sobre isso, né? Esse dinheiro serviria para denunciar o que Lula chama de caçada judicial contra ele. Aí pode, é do amor, etc, tudo mais. Ninguém falava de tributação, ninguém falava de picaretagem. Aí você vê aqui, ó, 2018. Instituto Lula faz vaquinha para evitar a extinção. Segundo o presidente do Instituto, o petista tem bancado as contas de manutenção. Sem palestras, é difícil, né, meu filho? Manter o Instituto em pé, né, sem palestra, é difícil. Eu sei como é isso. Ainda em 2018, preso... A época, né? Lula faz vaquinha virtual para a campanha e terá de ressarcir doadores se for barrado pela justiça. Bacana também. E aí, pra gente fechar a problematização, temos aqui o patatista, né? Os patatistas, lá vai. Ele diz que Bolsonaro mendigou doações para aumentar a fortuna. Mas eu não acho que Bolsonaro pediu. Pessoas pediram para ele. Aí tá a notícia ali, né? Eu trouxe jeito que tava lá o print no Twitter. Aí sabia criando problema. Ela lembrando que Patati, rapaz. Fez doação pra campanha de candidato do PT. Patati doou pro PT e tá querendo reclamar de quem doa pra Bolsonaro. E a dor de cotovelo desse cidadão é esse daqui, ó. Só nesse encontro aí, né? Só nesse evento que Bolsonaro participou, tinha mais gente do que Patati teve de votos. Patati teve o quê? 3.500 votos. Sensacional, né, Patati? 3.500 votos.
É uma piada, gente. É uma piada e o cara ainda quer abrir a boca pra falar alguma coisa. E aí a raiva da imprensa também é por causa disso daqui, ó. O pessoal também, eu não sei, tem que dar risada de algumas coisas, que realmente é engraçado. A imprensa reclamou tanto do dinheiro que Bolsonaro ganhou, que a turma falou que vai dobrar a meta. E o Estadão noticiou. Apoiadores falam em dobrar a meta após críticas a Bolsonaro por receber 17 milhões em Pix. Depois da imprensa mostrar que o ex-presidente recebeu mais 17 milhões, não é que a imprensa mostrou, a manchete, o subtítulo está errado, talvez até fake. Depois da imprensa divulgar um relatório do COAF, que deveria estar em sigilo, não sei quais são as implicações judiciais disso, e mesmo assim não passou. Os seguidores falam em fazer uma nova campanha. Eu achei engraçado uma coisa nessa nota, que falam que seguidores criticaram a imprensa, que divulgou as informações, não é a imprensa, a crítica não foi essa, a crítica foi em relação à divulgação de dados que deveriam ser sigilosos. Louvaram Bolsonaro e iniciaram a onda por uma nova rodada de arrecadação. Houve até montagem fake com a deputada Tabata Amaral, né? A nova meta seria 22 milhões. E tá aí a meta, né? Fizeram uma montagem com a Tabata, óbvio que é de brincadeira, mas tá engraçado, né? Não dá pra negar que tá engraçadinho, dá pra dar umas risadas. Enfim. E aí, essa mesma imprensa que fica criticando o Bolsonaro. Ah, Bolsonaro! Filhinho de peixe, peixinho é. Quem puxa aos seus não se degenera. Frase do dia. Uma matéria de Matheus Leitão. Qual é a frase do dia que o Matheus Leitão escolheu? Lula encarna hoje a figura política mais importante do mundo. Olha essa sabugice. Tu já imaginou se um único jornalista da imprensa fizesse algo assim? A favor de Bolsonaro? Nada ia estar sendo perseguido. Nada ia ter, quem sabe, uma ação judicial para caçar a concessão, fechar o veículo, desmonetizar, fazer isso, fazer aquilo, outro mais. Filho da Miriam, né? É um verdadeiro leitão. E vamos lá. Vamos continuar, que esse tópico aqui tem várias confusões diversas que estão acontecendo no Brasil. Só que antes, falando da turminha SG, que também volta essa semana, é a CPI das ONGs. E eu quero deixar aqui o próprio Plínio Valério comente algumas coisas. Na verdade, o vídeo começa com a jornalista da CNN, veja o que ela diz e depois o que o Plínio tem a falar. Falando sobre a CPI, que investiga a atuação de organizações não governamentais que atuam na região amazônica, que vai convocar técnicos do Tribunal de Contas da União que analisaram repasses do Fundo Amazônia. O fundo é administrado pelo governo brasileiro por meio do BNDES. A finalidade é captar doações para investimentos em ações ambientais e de combate ao desmatamento. De acordo com a comissão, o TCU havia publicado em 2019 um relatório que apontava falhas na gestão dos recursos do fundo nos últimos anos. Segundo o documento, ao qual a CNN teve acesso, 85% do dinheiro destinado a um dos projetos foi gasto com aluguel, energia, telefone e pagamento de salários. O relatório aponta ainda pagamentos de cerca de 2 milhões de reais sem a apresentação de recibos. O presidente da CPI das ONGs, senador Plínio Valério, do PSDB, disse que a comissão vai cobrar 2 milhões sem recibo. Vamos continuar. Mais transparência do BNDES, que gerencia os recursos. A gente quer, do Fundo Amazônia, conversar com o BNDES que dê mais transparência a essa atividade, a essa transação. A gente quer saber como é que esse dinheiro entra, qual é a justificativa para esse dinheiro entrar e para onde ele vai. E por que vai sempre para os mesmos. Porque a nós, o que a gente está colhendo, as provas que temos, o que está ficando claro, é que o Fundo Amazônia é uma luva que vai encaixar na mão de algumas ONGs previamente acertadas. E a gente vai ter que ter muitas explicações sobre isso. E, no final, apresentar projetos de leis ou projetos de lei complementares para tornar o Fundo Amazônia transparente. Nós entramos em contato com a assessoria do BNDES. Até o momento, não tivemos retorno. Óbvio que o BNDES não vai responder. Pessoal, vocês já pararam para imaginar que se pegasse esse dinheiro do Fundo Amazônia e ao invés
de cair no bolso dos zongueiros. E esse dinheiro fosse utilizado para projetos dos mais diversos, como por exemplo, não, o dinheiro do Fundo Amazônia vamos utilizar para saneamento básico. Saneamento básico ajuda a preservar a natureza. Não, vai usar para isso daqui, não, vai usar para aquilo outro. Tu já imaginou nisso? Já imaginou isso? Que dizer, não, vamos aqui construir uma universidade para o pessoal poder estudar, ou vou pegar esse dinheiro para construir alguma coisa que a população possa usufruir, não ter que desmatar e fazer isso, fazer aquilo outro, etc. Essa CPI, ela é tão importante para o Brasil e, infelizmente, ela não tem a cobertura nem a atenção que ela merece. Você vê que a Rede Globo não fala uma única palavra sobre a CPI das ONGs. É a possibilidade da gente não só dar uma banana e finalmente começar a controlar o nosso próprio país, retomar nossa soberania, como também a oportunidade para você trazer melhoria de vida para as pessoas. Mas tá aí, ninguém quer saber nada. Não é questão de revanchismo, de perseguir ninguém, de fazer pagar quem fez coisa. Não. É realmente, cara, daqui para frente, vamos tentar resolver as coisas. E é um trabalho que, na boa, você vê, não é sobre ser de direita, sobre ser de esquerda, é sobre estar do lado do Brasil. Você vê o trabalho que vem sendo feito pelo Plínio Valério, a forma como ele se posiciona, o Márcio Bittar, Zequinha Marinho e outros tantos senadores que estão passando por lá. Ninguém tá falando de Lula e Bolsonaro, tá falando de Brasil, tá falando de Amazônia, até pessoas de esquerda foram lá. Enfim, hoje, pelo que eu ouvi, o autor do livro Máfia Verde, que já comentou, ele vai estar participando de um podcast, acho que vai no Monark hoje, tô na dúvida. Enfim, ele também vai estar indo na CPI das ONGs, prestar algum tipo de esclarecimentos, ajudar no pessoal, só que eu acho que agora ela vai entrar nessa linha mais investigatória, chamando algumas entidades, inclusive governamentais, para prestar esclarecimentos e as próprias ONGs. Vale a pena prestar atenção e, obviamente, eu vou estar comentando sobre isso. Continuando, veja como são as coisas. No Brasil, é o estardalhaço. Quando é lá fora, eles só contam e sempre são matérias sem culpados, é só relatando o fato. Incêndio florestal no Canadá, foge do controle e cruza a fronteira dos Estados Unidos. Você não consegue ver o nome de nenhum presidente, o nome de nenhum governador, deputado, político. Não tem culpa de ninguém. O erro tipo de notícia quando é no Brasil, não, Bolsonaro tocou fogo na Amazônia, meu Deus, olha, Bolsonaro está pisando em cima da grama, ele odeia a natureza, ele nem come alface. É tipo isso que falam, né? Mas lá fora você vê um tratamento totalmente diferenciado. Aí, entrando nessa questão, também envolve agenda SG, Amazônia, mas entrando mais pro lado do governo, teve uma movimentação interessante aí do Jean Paul Prats, não... Como falar que é interessante, né? Porque ela se encaixa meio numa disputa que está acontecendo no Brasil entre as esquerdas, né? As alas diferentes da esquerda. O Estadão noticiou, mas não deu atenção nem um foco em relação a isso, mas vou mostrar para você. A gente aqui está para fazer o que o Estadão não faz e tá ali, ó. Tentam criar crise onde não há, diz o presidente da Petrobras sobre exploração na Foz do Amazonas. Quem está tentando criar essa crise? É a direita? Não, a direita, o PT não está nem para a direita. A direita quer que seja explorado. Ou seja, em tese, está do lado do Jean Paul Prats. Que a direita não está do lado da Marina. A direita não acha que o IBAMA deveria barrar. A direita acha que o petróleo brasileiro deve ser explorado, o Brasil deve poder usufruir de suas riquezas. Então, o que está criando essa crise? É a própria esquerda. E aí a nota diz que o Jean Paul Prats reafirmou no domingo a intenção da estatal explorar a bacia da Foz do Amazonas, localizada na margem equatorial brasileira, rebatendo o que chamou de campanha de desestabilização da atual gestão da Petrobras. Segundo ele, a atual administração estaria recebendo críticas por não estar sendo enfática o suficiente sobre o tema. Opa, então peraí. Então, realmente, quem sabe pode ser críticas da direita, mas não são só isso. Ele está sofrendo, na verdade, esse embate entre esquerdas. Ele está tentando prestar esclarecimentos para o Lula. Ele não vai cair porque ele está criticando. Ele vai cair se o Lula perceber que a militância de esquerda está insatisfeita com o que está sendo feito. Aí o que a nota diz? Um monte de coisa, aí coloca ali uns pedaços do que ele falou, deixou de falar, etc. e tudo mais. E eu, obviamente, preferi olhar o texto original, olhar na íntegra. O que foi que o Jean Paul Prats postou? Ele postou esse textão aqui, ó.
A condução de um pedido de licenciamento socioambiental relativo a um projeto sensível e relevante, como a perfuração de um poço pioneiro em nova fronteira exploratória como a Foz, requer muita responsabilidade e, sobretudo, respeito aos órgãos ambientais envolvidos. O que ele está fazendo aqui é, numa boa, de forma muito educada e sem tentar gerar embates, ele está tentando falar para o pessoal, olha só, isso depende do IBAMA, isso depende da Marina. Não é que eu não estou tentando, é a Marina que não deixa. A campanha exploratória pela Petrobras para a margem equatorial começa por um conjunto de postos investigativos em fila. Uma mesma sonda deverá perfurá-los à medida que cada licenciamento for sendo concluído. Aqui é uma frase também de boa, mas com muito significado. Olha o que ele está falando. Rapaz, a gente vai fazer um atrás do outro, sincero. Vixe, Maria, vai ser obra para tudo que é lado. Agora sim, quando cada licenciamento for concluído. Ele está dizendo, eu só preciso que o licenciamento seja concluído. Está jogando mais uma vez a batata quente no colo da Marina. A Petrobras tem como a propriedade exploratória a margem equatorial brasileira. Será prioridade, é prioridade. Será importante para a reposição de nossas reservas que nos levarão a financiar a transição energética. Ainda dá uma meia boca, né? Não estou definindo aqui a agenda ESG. Nem outra operadora de petróleo e gás do mundo está mais capacitada a perfurar em águas profundas e ultraprofundas o litoral norte do país, de forma social e ambientalmente comprometida com o presente e o futuro das comunidades e populações do norte e do nordeste. E reforçando, Marina, eu vou fazer o que a gente tem que fazer. Nós nos preocupamos com o meio ambiente. Tem ninguém mais preparado que a Petrobras. Deixe a gente explorar as riquezas do Brasil, Marina Silva. E para você entender onde realmente está o problema, esse post de estudo ainda traz algumas informações extras de outro assunto que podia estar lá na frente quando a gente fala de judiciário. Eliane Brum, ela é a fundadora do Suma Uma, é um portal de notícias zongueiro, inclusive entrevistou a Marina, onde a Marina fala diversas coisas, inclusive que ela é contra. Foi nessa entrevista, foi para esse portal, que a Marina certa vez falou que no que dependesse dela, a Petrobras não seria mais uma empresa de petróleo. Não sei o que fazer, né? Energia elétrica, cataventos, mas de petróleo não, acabou. Aí, olha esse tweet, olha como ele é simbólico. Lula não foi ao evento e aniversário de Raoni, maior líder indígena do Brasil, aquele que tem a boca de Nescau, tampa de Nescau, alegando o problema no quadril, mas foi ao casamento do Randolph. A perna tá boa para ir tomar uma cachaçinha no evento do Randolph, né, Dilma? Que traiu a agenda ambiental ao explorar a exploração de petróleo na foz do Amazonas e atacar Marina Silva. Então existe um conflito entre a esquerda. Quando eu digo a vocês querem incomodar, muito mais do que qualquer ofensa, muito mais falar, tava lá, Curitiba, né, enjaulado, sol quadrado. Apontua isso, chega para a esquerda e fala, irmão, o Lula está impedindo que nós exploremos o petróleo. Você joga isso pro lado do cara que é o petista raiz. O petista oco, você fala, aí, bicho, olha aí, ó. Cadê o Lula aí de vocês, filhinha do amor? Traiu os índios, fingindo que tava com o pé do vento pra ir, né, se encontrar com os famosos, os globais, na festa do Randolph, que traiu a Marina. Então, até na hora de criticar, use críticas que irão incomodar. Tente se colocar no lugar do petista. O que é que o petista pensa? O petista não é um ser humano comum. Ele não tá nem aí. O que aconteceu no passado, não, nada disso. Ele tá de boa. Ele acha que todo mundo é santo. Todo mundo é santo, né? Todo mundo enriqueceu vendendo Avon. Então, olhe onde é que estão os problemas e vai lá e aperta na ferida. Aí a nota que essa senhorita posta é interessante porque fala o seguinte, ó. Lula não sobe a rampa de Raoni e é duramente cobrado por isso, né? Os indígenas estavam cobrando. Aí essa nota fala que, além de todo esse ocorrido, neste evento, e a gente comentou isso no vídeo de ontem, eu acho, o Sting gravou um vídeo, né? Mandou lá, falando que deseja sorte, apoio, etc. Né? O Sting também está do lado da agenda ambiental, do marco temporal. O Rei Charles, né, de linguiça também, não, estamos aqui, mandou uma carta. E aí, sobre essa questão do marco, e esse evento, obviamente,
tem dedo dos zongueiros, diz que o marco temporal é citado algumas vezes no documento. O Raoni escreveu uma carta, onde as lideranças indígenas dizem concordar parcialmente com o ministro lá, inominável, né, em relação ao voto dele do marco temporal. E por que parcialmente? Discordamos do argumento de indenização pela terra nua aos fazendeiros ou poceiros que ocupam as terras, ponto central do voto do ministro Moraes. Não consideramos justo compensar pessoas e empresas que são responsáveis por diversos males causados. Ou seja, vocês acham que realmente no Brasil todo mundo que estão nessas terras são poceiros, fizeram grilagem, etc, tudo mais? Ou vocês acham que muita gente aí, sabe, estava nessas terras há muito tempo, muito tempo, e agora a turma dos zongueiros estão falando, não, eles têm que perder suas terras e não tem que pagar nada para eles, nenhum tostão furado. A carta ainda pede que sejam destruídas todas as formas de garimpo, expulsos os invasores e responsabilizados seus financiadores. Engraçado, né? Todos. A Vale pode. Ainda mais se for a Vale do Rio Doce com Guido Mantega na presidência. Mineradoras americanas podem. Mineradoras francesas podem. Mas o garimpeiro não. Não. Tem que acabar tudo. Não pode explorar nada. Nada. Tá vendo que tem algo estranho aqui acontecendo nesse país? E que as atuais negociações existentes no mercado de carbono devem ser anuladas até que os povos originários sejam esclarecidos sobre o que é esse mercado e de que forma funciona e é ou será regulado. Tá vendo aí, né? No dia, o mercado de carbono, que já é um absurdo, ainda vai ser o mercado de carbono dos zongueiros. Tá muito estranho o que tá acontecendo nesse país. Tá muito estranho. E ainda nessa mesma linha, anteontem falamos, né, como o Dilma assumiu para o mundo, para o Brasil principalmente, que ele trabalha para o Biden, né? Estamos aqui em parceria, né, até o Marcinho Pokémon estava lá. E aí o Estadão trouxe mais informações. E olha que interessante. Estão trabalhando em conjunto em torno de uma agenda trabalhista. Reunião na Alvorada com o Marcinho Pokémon tratou de convite de Biden a Lula sobre temas trabalhistas, né? Para eles falarem juntos na Assembleia Geral da ONU, que vai acontecer nos Estados Unidos. E aí diz que tanto o Biden quanto o Dilma têm afinidade com o tema trabalhista. Lula porque historicamente é um trabalhador. e o Biden está se aproximando dos sindicatos. Aí diz que a convergência das agendas foi apresentada a Dilma pela primeira vez pelo senador Christopher Dodd, emissário de Biden, durante a viagem a Bruxelas, né? Tá cada dia mais próximo um do outro. No encontro, Dilma deu sinal verde para avançar na construção de documento conjunto, o que começou na semana passada. E aí, olha só. Trabalhismo é aquela coisa. Tudo no Brasil tá distorcido. A turma não, assim, quando fala em emprego, a turma não tá preocupada em gerar emprego. A turma tá preocupada em mil coisas menos em gerar emprego. Estão preocupada com coqueluche. Você viu? Na primeira reunião sobre o tema, o Lula vai lançar uma política para criar diversos empregos para reduzir a 3% o desemprego do país? Não. Lula quis saber como poderia se posicionar relacionando o trabalho à transição ecológica. Você consegue ver quais são as prioridades da turma? É a mesma coisa de segurança pública. Eu digo isso porque eu estava escrevendo no Atlas hoje, no tema que envolvia isso. Aí estava lá a notícia do mês de junho que agora a Polícia Federal começa a citar Paulo Freire em seus cursos. Aí você fala, rapaz, o foco da segurança pública deveria ser reduzir, né? Deveriam ser as notícias, as prioridades. Não, a prioridade da galera no momento é trazer Paulo Freire para a grade curricular da Polícia Federal. É tipo isso daqui. Não é gerar emprego, é transição ecológica. Assunto que será pauta da administração petista neste segundo semestre. Alguns dos temas mencionados, que vai estar lá na cartinha do Dilma, né? Contando com o apoio do Biden. Direito do trabalhador, acesso à formalidade, mesmo em caso de contratações mais flexíveis de trabalho, como no dos aplicativos, além do reforço de sindicatos. Ou seja, vai pedir ajuda do Biden para a gente voltar. A gente não, né? Graças a Deus eu não estou trabalhando no Brasil, não é só falar isso. Mas para o trabalhador brasileiro, ser obrigado mais uma vez
a dar dinheiro para sindicato. E o estímulo de políticas que deem acesso igualitário de homens e mulheres, brancos e pretos, a postos e condições de trabalho. Será que não tem isso no Brasil? Será que o problema realmente é essa questão? Você tem emprego melhor porque você é isso. Você tem emprego... Será que no Brasil as coisas realmente acontecem desta forma? Você vê quais são as prioridades. Eu acho que estão totalmente distorcidas em relação ao que o Brasil realmente precisa. Aí, mais uma vez, tem algo muito estranho acontecendo. Começa com P e termina com T. PT. BNDES vai ao Congresso para retomar crédito à exportação de serviços de engenharia. Não tá meio confuso, né? Crédito de exportação de serviços de engenharia. O que é isso? Na prática, voltar a fazer obra em outros países. Na prática, esse nome bonito, né? Crédito, exportação. Fazer obra em outros países. Na prática é isso. Financiar obra em outros países. Na prática é isso. É isso que está se falando. Lá vai o PT. Meta é formatar projeto de lei com TCU. Financiamento está suspenso desde a Lava Jato. Aí tá ali, ó. Esse tipo de crédito está suspenso desde 2016, quando as construtoras que receberam os recursos do banco passaram a ser investigadas por corrupção na Lava Jato e outras operações do gênero. Entre as obras que geraram controvérsias estão... Olha para controvérsia, né? As palavras bonitas que a imprensa escolhe para falar do Lula. Estão Porto de Mariel, em Cuba, o metrô de Caracas, na Venezuela, que então tinham participação da Odebrecht. Bacana, né, gente? E lá vai o Lula de novo. Vai lá ver como é que a gente pode exportar serviços de engenharia, créditos. É aquela coisa, é o que eu falei pra vocês. O Lula 3.0, não dá pra olhar ele apenas pelo Foro de São Paulo. Ele é brother do Foro de São Paulo. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Quer ajudar o Foro de São Paulo. Mas o mesmo Lula do Foro de São Paulo é o Lula que também tá no colo do Biden. O Lula tá pior do que nunca. Só piora. Antes tinha o Foro, agora tem o Foro e também toda essa agenda woke progressista, SG, que o Lula tenta enfiar a goela abaixo da população brasileira. Aí olha essa nota. Eu não sei se eu fico puto com Dilma, com Campos Neto ou com os dois. Não sei. Não sei qual dos dois é o mais culpado. Saiu uma entrevista ontem no Estadão com... Como é o cara? Qual a posição dele? Ele, não sei se é o gestor de investimentos. Estrategista-chefe da empresa para a América Latina. É o estrategista-chefe. Qual a empresa? BlackRock Pedra Preta, né? Do jeito que o Monark gosta. Banco Central, sabe que juros são chave para a inflação baixa e será cauteloso. Sabe de tudo, rapaz. Inclusive entrevistaram o Campos Neto muito recentemente. Aí veja só. A BlackRock tem na dívida brasileira em moeda local uma de suas preferências para investimento. Isso porque a taxa de juros está no valor que está. Tendo aí quem diz, não, tem que estar alto para conter inflação, etc, tudo mais. Mas não sei, viu? Vendo algumas movimentações do Campos Neto, vendo o Campos Neto preocupado em fazer inventário de emissão de carbono, Campos Neto dando entrevista para BlackRock, Campos Neto falando de gerenciar, né, gerenciamento terceirizado das nossas reservas, dentre as 10 maiores do mundo, à frente de países como a Alemanha, a França. E aí você vê, o Campos Neto tá batendo um QDT1 e a BlackRock tá Maria, é prioridade, vamos botar muito dinheiro que tá ganhando no Brasil. E aí fala assim, ó, a preferência da BlackRock pela dívida brasileira, então, não está muito relacionada à agenda governamental. É por isso que eu falei, não sei se eu tô raiva do Campos Neto do Dilma dos dois. Que falou, quando se investe em mercados emergentes, os aspectos políticos estão sempre na análise. Esses aspectos determinam variáveis como situação fiscal, nível de juros, inflação, mas focamos mais nas consequências das decisões políticas. Ou seja, o fato do Lula estar tomando as suas decisões contribui para a BlackRock pelo menos continuar apostando na nossa dívida. E assim, o que também me faz ficar com muita raiva do Dilma, porque o Dilma brada que a taxa de juros está muito alta, que é um absurdo, etc.
Mas ele não faz nada para resolver. Seja apresentar os projetos que deveria ter apresentado desde o dia 1º de janeiro. Acabouço fiscal, reforma tributária, reforma administrativa, tudo mais que ele quisesse, no dia 1º já apresentado, para mostrar que o governo fez a parte, para equilibrar as contas, atingir um superávit. Ele não faz essa parte. E ele também, ele poderia, as coisas que tem na mão, ele mesmo reclama, ele podia, por exemplo, demitir o Campos Neto, se ele quiser, e ele poderia peitar, e vocês vão querer me convencer que o Pacheco não ia levar isso à frente. Ou então Dilma podia nem fazer algo muito mais simples. Ele podia pegar a Simone Tebet, o Haddad, e tá mais do que claro que a Simone Tebet é a segunda voz, não tem opinião nenhuma, vai na reunião da CMN e o Lula aumentava a meta de inflação. Com a meta de inflação maior, dá para reduzir a taxa de juros. Mas o Lula não faz nada para resolver. Haddad e o Campos Neto, se vocês colocarem no Google, notícia que tá na Veja é o entrosamento do Haddad e Campos Neto, e a gente tá vendo aí, quem tá feliz com o cenário brasileiro? O BlackRock Pedra Preta. Tá bom demais. Melhor investimento do mundo. Se tá bom pra eles, com certeza tá ruim pro povo brasileiro. E esses que são os pontos que eu acho que a gente tem que começar a discutir. Eu venho batendo na tecla várias vezes recentemente falando, pessoal, eu acho que vocês não são liberais na economia. Acho que vocês também são conservadores. Eu acho que vocês defendem o bom senso. Bom senso. Não é que vocês leram um livro, Adam Smith ou qualquer um. Não, eu li isso aqui, agora eu defendo essas ideias, abracei essa ideologia. Acho que eles defendem o bom senso. Acho que vocês não querem monopólio. Acho que vocês não querem ver exploração. Isso daí qualquer pessoa com 5 neurônios defende, né? Eu não sei nem se a grande parte das pessoas da direita são a favor de uma agenda de privatização ou se as pessoas querem vender só pro PT não meter a mão. Eu acho que é muito mais por causa disso daí. Ah, não? Sabe? Vamos privatizar porque a gente tem o PT controlando e a iniciativa privada é uma iniciativa privada. Só que no momento atual, que o mundo vive hoje, quem tem dinheiro para comprar determinadas empresas? Quando você vai lá no final do dia, quem são os novos acionistas? É a turma da BlackRock. Você tá tirando... Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Aí eu vi esse comentário aqui de Renato ontem logo pela manhã, que acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando agora. Ele fala assim que chega a ser constrangedor o silêncio do Banco Central na quebra do sigilo bancário do ex-presidente Bolsonaro. E digo mais, o silêncio constrangedor quando Bolsonaro teve suas contas suspensas, canceladas. Cancelou não só dele, como do Carlos Bolsonaro. O compliance do Banco do Brasil decidiu que encerrar. Por quê? O compliance não obriga o banco a te explicar por que cancelou a tua conta. E isso impacta como se fosse teu histórico, sabe no teu histórico criminal? Teu histórico bancário. Tu vai no tubão, ih, rapaz, tu já teve a conta cancelada, tu é PEP, né, que é pessoa exposta politicamente. E não sei se eu vou te querer por aqui não, viu? Aí tá ali, ó. Aparentemente, o compliance e as regras de transparência dos bancos só funcionam para os escolhidos. O ESG e o mercado financeiro se transformaram numa pedra burocrática. E o tal real digital ainda nem está em operação. Imaginem essa ferramenta de controle apta a executar perseguição e cancelamento. Você não terá absolutamente nada se não andar na linha. Aí eu quero ver se vão me falar que eu tô pegando no pé. Saiu hoje de manhã. Não tem como defender isso daqui, gente. Vocês acordam de manhã cedo. Vocês ralam. Vocês trabalham igual um condenado para ganhar o pão que o diabo amassou no fim do mês, vivendo numa tristeza. E o sonho é ver o Brasil andar para frente, enquanto quem ganha boladas de dinheiro tá de home office. No Banco Central, 85% dos funcionários seguem de home office após o fim da pandemia. Isso aqui não dá. Um absurdo. Cadê o Campos Neto, meu filho? Faz alguma coisa, cidadão. A pandemia acabou, 2022. Nada menos que 85% não voltaram a trabalhar presencialmente. Não é uma preocupação com contaminação que os mantém em casa. Só faltava essa, né? O Lauro Jardim falando isso. A preocupação dele é o quê? É o modo que arranjaram de pressionar para suas novas reivindicações trabalhistas. No início do mês começaram a nova operação padrão. Eu não consigo defender o Banco Central, não, gente. Não dá. É duro. Ah, mas se não for assim, paz, beleza, mas não dá. Pra mim é o sujo e o mal lavado aí nessa situação, viu? Então nenhum apreço, me perdoe por quem gosta. Na onda SG,
empresas criam cargos de diretor de felicidade e líder do amor. As preocupações das empresas brasileiras. E o pior, que no final do dia, eu acho que a matéria foi até bem feliz. Já no subtítulo diz, ó, cursos oferecem aulas para a formação de profissionais e de consultores, mas especialista alerta para happy washing. Até o que é happy washing? É você, aí ó, Carla Furtado, do Instituto Feliciência. Olha a ciência sensacional. Alerta para o que chama de happy washing, quando empresas não estão de fato comprometidas a melhorar o ambiente de trabalho e usam o certificado do treinamento somente para promover a própria marca. Quer ver um exemplo que eu acho que vários de vocês passam? Lá atrás, o cara ia trabalhar, recebia meio que uma hora extra. Aí hoje em dia essas grandes empresas, esse mercado desse jeito faz o cara acreditar que pô, ser um mecânico é ruim, velho. Mecânico é emprego, é paia, não quer ser mecânico não, é eletricista aí, rapaz. Chega te olha assim meio torto e o cara é pedreiro. Mal sabendo a importância de um técnico, né? E mal sabendo que dá pra ter uma boa vida sendo técnico. Sempre foi assim. Mudar, eu não sei porquê. Aí eles te fazem acreditar que isso não é bacana, mas você trabalhar domingo à noite com salário desse tamanho e aí você faz aquela hora extra que você nem recebe por isso, mas o teu chefe, nossa, ele comprou uma pizza com as Heineken. Chega lá, então, faz aqui um serão dobrado. O chefe é amigo. E aí cria esse ambiente feliz. Tu não recebe, trabalha igual um maluco. Não volta nem pra casa às vezes. Dorme no próprio emprego, que é mais barato do que ficar. É mais confortável, então ganha 2 horas mais de sono. E a turma vem com essa história aí de, funcionário feliz. Funcionário feliz que vai ganhando bem, fazendo o que dá realmente pra fazer, né? Tendo atividade pra 5 funcionários sobrecarregada num cara só. Isso aqui é um papinho do que tá rolando no Brasil. E no final do dia, eles vão querer fazer mais um selo. Selo de empresa feliz. Aí na hora de você pegar um financiamento no banco, né, um empréstimo, você ampliar os seus negócios, não, você é uma empresa feliz? Não, então você não pode pegar, você não é feliz. E aí para ser feliz tem que ser uma empresa que abraça a inclusão, que é uma empresa laica, porque se você usa o crucifixo, você pode estar incomodando, né, o seu colega que não é cristão igual a você. Então começa a gerar todo um sistema de compliance e, né, sucesso. Tá muito estranho o Brasil. O Brasil tá muito estranho. E outra história muito estranha, que envolve mais um escândalo no nosso mercado financeiro, de pessoas muito SG das ideias, né? Pessoas que inclusive estão aí nos conselhões da vida, o próprio conselhão do Dilma. Foi relatado aqui pela Folha de São Paulo. Fundadores do KaBuM querem desfazer a venda para Magalu. A lendária Luiza Trajano, vocês conhecem, né? Então não querem não para Magalu mais não. O que é que aconteceu? Segundo a Folha, o principal negócio da história do Magazine Luiza, uma das maiores redes de varejo do país, corre o risco de voltar atrás. A compra do KaBuM, a maior plataforma de e-commerce de tecnologia e games do país, que foi realizada em julho de 2021 por R$1 bilhão, pode ser desfeita. Só que não é só 1 bilhão. Olha o que aconteceu. Isso porque os irmãos Leandro e Thiago Ramos, que são os fundadores, alegam que o Magalu se propôs a pagar, além do 1 bilhão em dinheiro, mais 2,5 bilhões em ações da varejista. Os Ramos se tornaram sócios da Magalu, mas no mesmo dia em que anunciou a compra da KaBuM, a Magalu também anunciou um follow-on, que é uma oferta subsequente de ações, que fez o preço da ação cair. Não, vamos o negócio fechou e assim eles negociam mais ações. Às vezes pode até estar expedindo mais ações. E aí os caras fecham um acordo de 2,5 bi. Não, assim, porque 2,5 bi seria um exemplo. Não, 2,5 bi são 10 mil ações. Vou te dar 10 mil ações. Eita, 10 mil ações! Aí depois ele vê que às vezes é emitido um pouco mais de ações, e aí o 10 mil dele proporcionalmente não tem mais o mesmo peso. No final do dia seguinte, não é mais 2,5 bi. Em 15 de julho, a ação da Magalu fechou em R$ 23,72. Na última sexta, foi negociada a R$ 3,17. Levantamento da consultoria econômica. A época apontou que a varejista ganhou mais de 16 bilhões em valor adquirindo a KaBuM. Ganhou 16 bi. E tá nessa confusão. Só que o problema não é nem só esse, né? Porque até tem essa questão da desvalorização. O negócio que era para ser de 3,5 bi, tá em 1,7 bi.
nos valores de hoje. Só que o problema não é esse. Qual é realmente o problema que a turma está apontando? Se liga nisso. Na ação a qual a Folha teve acesso, os irmãos Ramos também questionam o papel do Itaú BBA. Itaú, no Tupi-Guarani, é pedra preta, como diria o monarca. Que, segundo os irmãos, e segundo reportado pela Folha de São Paulo, agiu em meio a um conflito de interesses. O que é que está acontecendo aqui? Isso porque o Itaú BBA foi contratado pelos fundadores do KABUM para encontrar um comprador para a empresa no mercado. Ao mesmo tempo, o Itaú foi chamado pelo Magalu para coordenar a operação de follow-on sem que os irmãos soubessem disso. De acordo com a defesa dos fundadores do KABUM, representada pela Vard Advogados, todo o negócio foi encaminhado pelo banco para que o Magalu fosse o comprador. A defesa alega que houve sondagens de empresas como Americanas, como a Avan, mas as conversas não evoluíram porque acabaram sendo direcionadas para o Magalu. Isso é o que os irmãos estão falando, que o Itaú entrou para empurrar. Vai para Magalu. Foi direcionado. O Itaú BBA, que acabou sendo alvo de um processo dos irmãos, nega as acusações, diz que o processo foi competitivo, diligente e transparente. Procurado Magalu não respondeu até a tarde deste sábado. Só que fica pior. Envolve agora até espionagem. Se liga. Um detalhe importante. Segundo os irmãos Ramos, foi descoberto depois que ambos contrataram uma empresa de espionagem, a Kroll, para investigar os bastidores do negócio. O diretor do Itaú BBA, o Biratã dos Santos Machado, é cocunhado de Fred Trajano, CEO do Magalu. A mulher de Fred é irmã da mulher de Machado. Para os fundadores do KABUM, o Itaú BBA agiu duplamente em meio a um conflito de interesses. Os executivos do banco e da varejista tinham relações não só comerciais, mas também pessoais. Fred Trajano também é membro do Conselho de Administração do Itaú Unibanco desde 2020. Os irmãos Ramos tornaram a história pública em fevereiro deste ano, quando entraram numa ação contra o Itaú BBA. Em abril, foram demitidos da presidência do KABUM pelo Magalu e, segundo a Folha, a continuidade deles à frente do negócio fazia parte do acordo. E aí você se pergunta, o que é que está acontecendo nesse país, viu? Isso aqui está muito estranho. Onde estão as instituições responsáveis por fazer esse follow-up, né? Fazer esses acompanhamentos? Ou então a CVM da vida, para o Banco Central, né? Rapaz, imagine, se não fosse a Luísa Trajano, se não fosse a empresa dela, imagine se este caso envolvesse a Avan. Só imagine. Só imagine. Ai, 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 ai. E aí, qual a prioridade do Lula? Estando aí de dinheiro? É ver essas coisas? Não. Elevação de receita. Elevação de receita é aumento de imposto. Valeu. A atenção especial será destinada a projetos que buscam elevar a arrecadação. O governo precisa de dinheiro. Entrando aqui num tema polêmico, eu acho que eu falei para vocês ontem sobre sobreviver. Quando deu se não foi anteontem, e eu dei o contexto, eu falei, gente, eu leio esses jornais todo santo dia. É inegável que começa a ter uma certa mudança, assim, no tom da imprensa, em torno de alguns temas, inclusive se referindo ao Poder Judiciário. Eu falei isso. Eu falei, tá tendo várias notas. Agora tá demais. E, enfim, converso com vez ou outra com algumas pessoas e eles falam assim, rapaz, eu já vi esse filme. Pessoas que acompanham a política há muito mais tempo falam assim, eu já vi esse filme. Nenhum poder é eterno e algum tipo de mudança acaba acontecendo. Cedo ou tarde acaba acontecendo. Ainda mais no Brasil. O Brasil é demais. E nas últimas horas, temos aí pelo menos 3 eventos muito simbólicos para os meus olhos que eu quero compartilhar aqui com vocês, que todos giram em torno da mesma coisa.
Tem que tirar o pé do acelerador, porque tá demais. Merval Pereira, um dos colunistas mais importantes do Globo, um imortal porque tá na Academia Brasileira de Letras. O Merval Pereira, olha a manchete. Políticos de toga? Interrogação. Tu acha que ele tá falando de quem? Lá do topo, do Olimpo, viu? O Merval Pereira, ele tá divulgando, ao longo dessa nota, um livro de um professor do INSPER, que é um instituto respeitado. E eu só quero mostrar um parágrafo, porque vocês vão entender o tom do que está sendo dito. Muito antes do conteúdo das decisões ser um problema, muitos dos nossos ministros e ministras já se comportam politicamente em várias dimensões, como falas em público, com quem se encontram e discutem os temas que julgarão, como escolhem quando julgar os casos sob sua relatoria, e acrescenta: não há defesa razoável para esses comportamentos, nem para um sistema que os trata com naturalidade. Isso está sendo escrito no Globo. No Globo. Aí, também nas últimas horas, esse texto aqui é do Pondé. O Pondé é do establishment total. É totalmente aceito. E, inclusive, pode falar que ele é meio amigo de alguns dos deuses do Olimpo. Se você espirrar na hora errada, pode ser acusado de ataque à democracia. Ele dá todo um contexto do que está acontecendo um debate lá em Israel. Para lá, para as tantas, ele falar que se os seculares temem um governo religioso, engulo o Supremo, aqui a corte já foi engolida por terrivelmente evangélicos ou terrivelmente lulistas, aqui a corte hoje já é política. Você percebe que o Pondé está usando assim, ele tá fazendo uma afirmação que está nessa manchete? Pergunta políticos de... Ele diz, é política. Após eleições dramáticas em 2022, tiveram papel fundamental, já é hora de alguém falar para eles que ela precisa recuar. Não são eles que governam o país, nem foram eleitos como representantes da população. E aí o Pondé também fala assim, se você espirrar na hora errada, você poderá ser acusado de ataque à democracia. Esse argumento virou um trunfo para calar a boca dos desafetos do governo. E ainda está falando do Lula. Alguém devia dizer aos membros da corte que não devem frequentar eventos, não devem discursar em público, principalmente sobre política, não devem almoçar em restaurantes caros com ricos e poderosos, enfim. Devem agir com maior discrição em relação ao fato notório de que são as pessoas mais poderosas da República hoje. E hoje de manhã, o Estadão solta esse seguinte editorial, que é em nome do grupo. Competência institucional não é capricho. Quando um poder atropela a Constituição, invade a competência de outro, a pretexto de resolver um problema social, não se resolve o problema e ainda se criam novos. Vocês já imaginam de quem o Estadão está falando. Então, assim, o clima no Brasil tem muita coisa que eu acho que tem muito chão para rolar. Muito chão para rolar nos próximos anos, até 2026 também. Conversei com um amigo, ele conseguiu me convencer que o Bolsonaro pode ser candidato. Conseguiu me convencer com argumentos estes que não acho que são necessários de colocar aqui. Mas ele falou assim, uma conjuntura brasileira. Assim, bicho, do mesmo jeito que Bolsonaro ficou inelegível, eu falei, tira aí de volta porque tá tão ruim que é melhor trazer Bolsonaro de volta porque, não dá. O Brasil tá um caos. Vai depender muito também do que o governo Lula vai fazer no futuro próximo. E eu falei com vocês que nesse tema eu também queria falar sobre esquerda e direita. E vejam só, saiu essa nota, na hora que eu vi eu falei, rapaz, no último dia do mês de julho, e isso daqui foi exatamente uma das coisas que eu estava escrevendo no Atlas de junho, só que no início de junho. A presidente da corte vai pautar um monte de coisa ali, né? Nem vou ler o manchete. Só tema polêmico. A ministra prepara para agosto e setembro uma pauta com processos que a corte vem evitando nos últimos anos. Liberação de substâncias que deixam biruta para uso pessoal, regras para demarcação de terras, meu corpo, minhas regras, violação de direitos humanos nas prisões, né? Direitos humanos. Aí fala que ela não tem expectativa
de que os julgamentos sejam concluídos, mesmo porque, em alguns casos, a discussão ainda não está totalmente amadurecida nos bastidores do tribunal. Mas por que então vai votar? Porque você traz o debate, você força o debate na sociedade e a imprensa vai abraçar, principalmente a Rede Globo. Um ala dos ministros defende que temas como eu como as regras sejam primeiro debatidos no Congresso para que o judiciário não atropele a política. A meta, ela só quer o voto dela computado. Porque depois o Dilma pode indicar alguma pessoa e a pessoa que o Dilma indicar... Bicho, te vira aí, mano. Beleza, mas ele não pode votar mais. Já tá. E você sabe como é que vai... Imagine aí qual o voto que a ministra quer deixar. E aí, sobre esse tema, e até para encerrar o vídeo, essa foi a nota. Saiu em 14 de junho. No pós-Bolsonaro, a corte destrava pautas espinhosas e muda o perfil dos julgamentos. E dizia até o ano passado, parte dessa gente estava guardada para não acirrar os ânimos. Por quê? Porque Bolsonaro era um freio, era nada um paraquedas, que não freia, mas você cai mais devagar. Olha lá, ó, marco temporal, biruta, meu corpo, minhas regras. É exatamente o que a Brigídio lá do UOL tá comentando agora. Aí falava, né, que agora voltou à normalidade. Na normalidade que tem o Lula. Tem apoio para avançar com esses temas. Aí só para comentar isso aqui também, e aí fazer um comentário final, a Folha comentou ontem que uma ONG contra o Meu Corpo, Minhas Regras foi acionada na justiça pela DPU, porque em tese a ONG está tentando convencer de forma errada as mulheres a não fazer o que elas estavam pensando em fazer. E não pode trabalhar. Não pode, né? E aí o DPU pede que a Filhos de Luz encerre suas atividades por conduta ilegal. Uma ONG que se identifica como fundada nos princípios da fraternidade e solidariedade cristã, que defende a vida humana sem exceções. E aí sobre isso, e já comentei, comento de novo, imagina a quantidade de vezes que falaram, né? Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo outro, etc. Não combateu os inimigos. Os super conservadores gostam de falar isso, né? Como se tudo fosse a coisa mais simples do mundo. Como se só dependesse de uma canetada, etc. Tudo mais. É inegável que o Brasil, sob Bolsonaro, respirava de uma forma diferente. Você pode falar que é melhor, pior, etc. Tudo mais. Agora, esse final aí que só olha essas notícias, eu acho que está mais do que claro, que Bolsonaro defendia uma agenda e conseguia, pelo menos, também impedir o avanço de muitas coisas que eu acho que a maior parte dos brasileiros, principalmente de direita, conservadores, não apoiam. E imagina a quantidade de gente que fez campanha contra Bolsonaro. Que Bolsonaro era isso, que Bolsonaro era aquilo outro. E voto nulo, e isentão, e ppp, e pipipi. E olha o cenário que a gente está hoje em dia. Por causa da irresponsabilidade de muitas pessoas. Ai. Eu deixo para comentar de eleição amanhã, porque tem umas coisas que eu quero comentar em sequência. Senão vai ficar muito longo, não dá para comentar em 3 minutos. E vou mandar o vídeo lá do Plínio Valério no Telegram, link tá na descrição. Eu confirmei depois a questão do IBEST, só vale uma vez. Só pode votar uma vez. Então se você não votou ainda, vote. Pelo amor de Deus. Me ajude a derrotar Miriam Leitão. E, se gosta do meu trabalho também, você também no canal, tem o Tony Valeu, tem o P na descrição. Tem o Atlas Brasileiro, kimpen.com.br, dia 15 saiu de junho. E peço para compartilhar o vídeo e voltar amanhã, né? Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!